大家好，亲爱的同学们 Olá, queridos alunos! 你们好吗? Tudo bem com vocês? 欢迎你们! Sejam todos muito bem-vindos! 欢迎你们! Muito bem, como estão os estudos? Me contem! E não esquece de comentar sempre quando tiver dúvida aqui, tá? Na aula, tá? Deixa nos comentários no final da aula, faz todas as anotações. Se você é 000 no chinês, não deixa de conferir nossos cursos básicos gratuitos aqui no canal, tá? Já deixei os links na descrição do vídeo. E já deixa o seu like, já pega o link dessa aula, compartilha com todo mundo, tá? Para me ajudar a divulgar o trabalho, para ajudar seus colegas também que estiver aprendendo chinês. Muito bem, sem mais delongas, hoje nós vamos ler o texto falando sobre um lugar, tá? Um parque, para mostrar como que a gente descreve a natureza. Isso é muito importante, né? Você aprende a descrever a natureza, tá? E os principais estruturas que nós vamos ver hoje nesse texto é sobre classificadores repetidos para indicar a grande quantidade ou indicar a plural. A estrutura alguns e outros, e a última é não importa se ou, tá? Não importa, tá? Então, são três estruturas principais, tá? E o textinho é curtinho, tá? Hoje vai ser rapidinho. E aí você vai aproveitar o tempo para estudar mais um pouco, né? Então, vamos lá. Primeira leitura, eu vou ler somente em Hanzi, certo? Como sempre. Somente em chinês. E aí depois eu volto tudo e eu vou dar explicação sobre todo o conteúdo. Pronúncia, vocabulário e estruturas, tá? Então, gente, aprender chinês com contexto é muito bom. Então, agarre essa oportunidade e se dedique, tá? Então, vamos lá. O texto, o título do texto é Senlin Gongyuan. Senlin Gongyuan. Senlin significa floresta. Gongyuan é parque público. Então, Senlin Gongyuan é o quê? Um parque florestal, tá? É igual esses parques nacionais, né? Nos bosques, nas florestas que tem, né? Aqui no Brasil também nós temos muito, né? Então, Senlin Gongyuan, tá? Então, primeira leitura. 森林公园离学校有10公里左右，在郊区。如果你想去的话，记得在公园入口处取一张公园的地图，因为公园非常大。公园里湖光山色，风景美丽，有17座山林，种着许多大树，一棵棵大树就像一把把大雨伞。树上有很多小鸟，它们不停地在唱歌。树下坐着一些人。有的人看着书，有的人躺在草地上休息，还有的跟孩子愉快地玩游戏。因为公园里空气特别好，无论老人还是孩子都喜欢去森林公园玩。Viu? Bem curtinho. E aí? Reconheceu várias palavras, né? Então, agora vamos ver a estrutura para entender melhor, tá? Então, Senlin Gongyuan é esse parque florestal. Li Xuexiao, né? Esse li aqui a gente viu no texto anterior, né? Da semana passada. Li Xuexiao, então, entre um lugar e o outro. Entre o parque e a escola, tá? Senlin Gongyuan, Li Xuexiao. You tem 10公里左右, tem aproximadamente 10 quilômetros, tá? Esse 左右, ele vem depois de medida,
tá? 10公里, 10 quilômetros, né? 左右, aproximadamente. O 左右, ele não vem logo depois do número, não. Ele vem depois da medida, tá bom? Então, 10公里, 10 quilômetros, 左右, mais ou menos, tá bem? Então, é tipo, por exemplo, eu tenho uns 60 quilos, né? Então, 我有60公斤左右, tá? Então, 森林公园离学校有10公里左右, tá? Então, entre um lugar e outro, entre parque e escola, tem... Aí você fala a distância, tá? Primeiro você coloca a estrutura entre um lugar e outro. Aí depois você fala tem tal distância, tá? 在郊区 fica no subúrbio, tá? Fica no subúrbio. 郊区 é subúrbio. Então, esse parque fica no subúrbio. A escola deve ficar na cidade, né? Então, tá? E aqui, continuando. 如果你想去的话, se você quiser ir, 如果 blá 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 的话, tanto faz. Você pode falar a estrutura se sem a palavra 的话 no final, ou sem a palavra 如果 no início, ou você usa os dois, não tem problema, tá? Então, 如果你想去, 你想去, você deseja ir, certo? 你想去的话faz parte do se, tá? 如果你想去的话, se você quiser ir, 记得 lembra de 在公园入口处 na entrada do parque, tá? 在公园入口处, né? Aqui, ó. 公园 do parque, 入口 é entrada, 入 é... Esse ideograma parece com o ideograma de pessoa, professora. Sim, parece, mas é o ideograma de entrar, tá? 入口处 entrada, tá bom? 处 é local. Local de entrada, tá bom? Mas esse ideograma parece com o Y de fora. Sim, parece, mas o Y de fora é assim, ó. Não passa aqui, tá bom? Tá vendo? Aqui ele passa aqui, ó. Passa aqui, tem um rabinho, tá? Então, aqui é... Esse aqui é o 处, 入口处, local de entrada. Então, vamos lá. 在公园入口处 no local de entrada do parque, certo? Então, lembra de no local de entrada do parque. 取 pega, 取 é pegar, tá? Não é na, professora, é na também e 取 também, mesma coisa, tá? Pegar. 一张 公园的地图 mapa do parque. O 张 é o classificador para folhas, porque mapa é uma folha, apesar de estar dobrado, né? Mas ainda é 张, tá? Então, 一张地图 ou mapa. Mapa de quê? Do parque. 公园的地图, tá? 取一张公园的地图 pega um mapa do parque. 取一张公园的地图. Então, 记得在公园入口处取一张公园的地图. A gente precisa colocar o lugar antes da ação, porque, né, advérbio de lugar vem antes do verbo, tá bem? 记得, lembra de pegar um mapa no local de entrada do parque. Então, no local de entrada do parque vem antes do verbo pegar mapa, tá? 因为 porque 公园非常大, porque o parque é muito grande, você vai se perder se você não tiver mapa. 因为 porque, tá? Explicando, tá? Esse é o porquê de explicação, tá bom? 因为公园非常大, o parque é muito grande. E aí, descrição do parque. 公园里, dentro do parque, 湖光山色 significa o quê? 湖 é lago. 光 bonitas, bonitos, 山 é montanha, 色 coloridos. Então, 光 é brilhoso. Então, lagos brilhantes, montanhas coloridas. Então, quer dizer que tem lindos lagos e montanhas, certo? 湖光山色, 湖光山色, tá? 湖 lago, 光 é luz, né? Brilho. 山 montanha, 色 de cor, tá bom?
图光山色. Juntando os quatro, tá? Uma expressão idiomática que significa descrever a paisagem bonita, né? Lagos brilhantes e montanhas coloridas. 风景美丽, 风景é paisagem, 美丽 é bela, tá? A paisagem é muito bela, tá bom? Paisagem é muito lindo, tá? Muito linda. 有17座山林, tem 17 montanhas, tá? 山林 é montanha, certo? 山林 é montanha ou então morros, tem 17 morros, 17 montanhas, tá bom? 有17座, 座 é o classificador para montanha. 有17座山林, 有17座山林, tá? 种着 está plantadas, estão plantadas, a gente viu esse zhe na aula passada, né, do texto passado, esse zhe aqui, né, de particípio. 种 é plantar, então 种着 está plantado, tá? 许多 muitas, 大树 grandes árvores, né? Então estão plantadas muitas árvores grandes. 种着许多大树，种着许多大树。一棵棵大树, né? Todas as árvores. Quando a gente repete o classificador, indica o plural, várias árvores. Porque quando a gente fala uma vez o classificador, é uma unidade só. Então, 一棵大树 é uma árvore, né? 一棵大树, uma árvore. Quando eu falo 一棵棵大树, quer dizer várias árvores, tá? 一棵棵大树, várias árvores. 就像 são como se fosse, tá? 就像 são como se fosse, tá? 一棵棵大树, tá? Todas as árvores são como se fosse 一把把大雨伞, são como se fosse grandes guarda-chuvas, tá? É mesma coisa, aqui tá repetindo o pá, aqui é o classificador para guarda-chuva. Então, se eu falo 一把雨伞, é guarda-chuva. E como aqui está repetindo, 一把把雨伞, são vários guarda-chuvas, tá? E 大雨伞 é grandes guarda-chuvas, né? Grandes, tá? Então, essas várias árvores são como vários guarda-chuvas, tá bem? 一棵棵大树就像一把把大雨伞, tá? 一棵棵大树就像一把把大雨伞. Conseguiram entender? 一棵棵大树就像一把把大雨伞. Vamos continuar descrevendo o parque. 树上 na árvore, em cima das árvores, nas árvores lá em cima, né? Nas árvores. 有很多 tem muitos 小鸟 passarinhos. 树上有很多小鸟. 树上有很多小鸟. 它们, esse tá aqui é o tá para objetos e animais. Então, refere aos passarinhos, né? Por isso que tá usando esse tá aqui, tá? 它们, eles, 不停的 sem parar, tá? Sem parar. De forma contínua, tá? 不 é não, 停 é parar, 的 para indicar o advérbio, tá? De que forma? De forma contínua, de forma sem parar. Então, quando a gente tem esse de aqui, antes de um verbo, geralmente transforma em um enfeite para a ação principal. Então, esses passarinhos estão o quê? 他们在唱歌, estão cantando, né? 在唱歌, 在 estão 唱歌, cantando. Ou 歌唱, aqui está escrito 歌唱, né? Mesma coisa, tá? É cantando também, tá? Mesma coisa. 歌唱, 在歌唱, estão cantando. Mas de que forma? Estão cantando sem parar. Então, eu estou, né, descrevendo de como esses passarinhos estão cantando.
Então, eu preciso, né, colocar essa descrição do verbo, esse enfeite do verbo antes do verbo, tá? E aí, eu preciso do the, essa partícula the aqui, para transformar esse verbo 停, de parar, de 不停, sem parar, em um advérbio, em uma descrição da ação principal, tá bem? Então, 他们不停地在唱歌, eles estão cantando de forma sem parar, tá? Então, esse 的 é como se fosse de forma, 不停地, de forma sem parar, tá bem? E aí, professora, esse ideograma aqui não é o ti do chão? Sim, é o ti do chão, mas quando ele está com a pronúncia do de, ele é uma partícula, tá bem? 树上有很多小鸟, na árvore tem muitos passarinhos, 他们不停地在唱歌, e esses passarinhos estão cantando sem parar, tá? 他们不停地在唱歌. 树下坐着一些人, embaixo da árvore, né? 树上, né? Lá em cima da árvore tem passarinhos. E embaixo, 树下. 树下坐着一些人. Embaixo das árvores estão sentadas. 坐 é sentar. Estão sentadas. 一些人, algumas pessoas. Estão sentadas algumas pessoas, tá? 有的人, algumas dessas pessoas, 看着书, estão lendo livros, tá? Professora, qual é a diferença entre 一些 de alguns e 有的 de alguns? Muito bem. Esse 一些, ele fica no meio da frase, tá? Ou ele pode começar uma frase também, tá? Agora, o 有的, ele só começa a frase, ele não fica no meio da frase. Ele não fica depois de outros verbos. Por exemplo, aqui, né, embaixo da árvore estão sentadas algumas pessoas. Nesse caso aqui, não pode vir o 有的 aqui para substituir essa palavra 一些, tá? E aqui já pode, essa palavra 有的 já pode ser substituído por 一些, só que não vamos substituir porque senão vai ficar muito repetitivo. 一些人, aí 一些人 de novo, tá? Então, dentro desses algumas pessoas que estão sentadas debaixo da árvore, ainda tem, aí a gente vai dividir alguns grupos. Tá? Então, por isso que é a estrutura 有的, blá blá blá, 有的, blá blá blá, 有的, blá blá blá, né? Dentro dessas pessoas, algumas estão fazendo umas coisas, outras estão fazendo outras coisas, ainda tem outras pessoas que estão fazendo outras coisas. Aí a gente usa essa estrutura de 有的, 有的, 还有的, tá? Vamos ver aqui no texto para a gente entender. Então aqui, 树下坐着一些人. Então, debaixo da árvore estão sentadas algumas pessoas. 有的人, algumas pessoas, algumas delas. 看着书, estão lendo livros, tá? Esse de aqui, ele é um particípio, né? Ele é um gerúndio, tá? Ele tem dois, pode ser particípio, que é aqui na frente, sentadas, algumas pessoas, e aqui, 看着书, lendo livros, gerúndio, tá? E 有的人, algumas dessas pessoas, 躺在草地上, estão deitadas na grama, né? 躺在 deitadas na 草地上, na grama, tá? 草地 é grama, é o chão de grama, 草地, tá? Gramado, tá? 躺在草地上 deitadas na grama, 休息 descansar, tá? 有的人躺在草地上休息. Tem algumas pessoas que estão deitadas na grama para descansar. 有的人躺在草地上休息, 好吗? E aí, por último, 还有的, aí a gente finaliza com 还有的, ainda tem, tá? 还有的, tá? Ainda tem aqueles que, o quê? 跟孩子, aqui a gente pode colocar o 人 também, 还有的人, tá? Mas não precisa repetir, tá? 还有的, a gente já entende que ainda tem outras pessoas, tá? 还有的, 跟孩子, com as crianças,
愉快的 de forma alegre, 玩游戏 brincando algumas brincadeiras, tá? 玩游戏 玩 de brincar, 游戏 de jogo. Então, aqui, com crianças, é o advérbio de companhia, de pessoa. Com quem? Com as crianças. Então, vem antes do verbo. 愉快的 de forma alegre, também é um advérbio, tá? De modo. De que forma? De forma alegre. Então, vem antes do verbo também. A gente já viu, né? Esse 不停的歌唱, né? Cantando sem parar, de forma sem parar, aqui em cima, né? 不停的 de forma sem parar. Então, aqui também, né? Brincando de forma alegre. Também vem antes, né? Do verbo brincar, tá? Por isso, né? 跟孩子 com as crianças, 愉快的 de forma alegre, 玩游戏 brincando algumas brincadeiras, tá? 还有的跟孩子愉快的玩游戏，还有的跟孩子愉快的玩游戏，tá? E aí, para terminar, 因为公园里空气特别好 porque dentro do parque o ar é excepcionalmente bom. 特别好 é muito bom. O ar, né? O ar é muito fresco, é muito bom, tá? Então, 因为 porque tá já explicando, né? Já começa a frase explicando. Por causa do ar ser muito bom dentro do parque, tá? 因为公园里空气特别好, né? O lugar vem antes sempre, tá? 因为公园里空气é ar que a gente respira, né? Ar muito bom, tá bom? 因为公园里空气特别好. Então, 无论 não importa, nananã, 还是 nananã. Então, não importa idosos ou crianças, tá? 无论老人还是孩子. Então, não importa idosos ou crianças, tá bom? 还是 é ou, tá? 无论 blá blá blá, 还是 blá blá blá, faz parte de uma estrutura. Não importa se é isso ou se é aquilo, tá? Não importa se são idosos ou são crianças, né? 无论老人还是孩子, todos eles, né? Tanto idosos quanto crianças, né? 都喜欢去森林公园玩. 喜欢 gostam de 去 ir 森林公园 nesse parque florestal, 玩 para se divertir, tá? Então, 玩 pode ser brincar ou se divertir, né? Quando você está brincando, você está se divertindo, tá bem? Então, 无论老人还是孩子都喜欢去森林公园玩, tá bom, gente? Conseguiu entender? Sinceramente, aprendeu bastante. Não deixa de voltar para o início da aula para recapitular, fazer aquela leitura, tá? Estuda bastante, estuda várias vezes, ler várias vezes, até você ficar fluente nesse texto, tá? Até o ponto de você recitar o texto, né? Narrar tudo isso, esse conteúdo aqui, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E dá o like, compartilha com todo mundo que você conhece, que esteja aprendendo chinês. E a gente se vê na próxima aula. 再见!